Olá, como é que estão indo? Vamos estudar a lição? Desta vez a lição número 4 do quarto trimestre de 2013. Lições do santuário, né? Eu vou ler o verso para memorizar aqui, depois faremos a oração. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós vamos fazer uma oração em cima deste tema. Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, e me farão um santuário. Deus queria habitar entre os seus filhos. Os filhos de Deus estavam e estão separados dele por causa do pecado. Mas Deus quer estar no meio, quer estar junto. Ó meu grande Deus, ajude-nos para que possamos entender esta mensagem desta semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, o santuário que Deus mandou Moisés fabricar, ele era para ser uma casa, era um tabernáculo. Primeiro foi um tabernáculo, isso quer dizer que ele foi fabricado com peles de cordeiro, com peles de animais. E assim, isto ficava desmontável, podiam levar para lá e para cá, né? Podiam levar junto, né? E o que Deus queria naquele tabernáculo era habitar ali, mas ele queria habitar mesmo, de verdade. Não era assim, essa parte não era simbólica, não, né? Havia sobre o Shekinah, sobre a arca do concerto, uma luz que emanava do próprio Deus, que estava ali entre os seus filhos, né? Então Deus estava habitando entre eles. Deus queria que o seu povo fosse feliz, mas verdadeiramente feliz. E ele queria orientar nessa felicidade. Então, o tabernáculo era um lugar de encontros entre as pessoas, de encontros das pessoas com Deus, de perdão, de purificação, um lugar onde se tiravam as dúvidas, onde se aprendia, né? E principalmente onde se colocava a vida em dia, não a conversa em dia, sim a vida em dia, né? Um lugar onde se cultivava a felicidade. E Deus queria que aquele lugar fosse onde ele estivesse, onde todos soubessem que ele estava ali e que todos viessem até ali, fossem felizes. Eram para ser dias felizes, né? Puxa, eu estou chegando aqui com esse pecado e saio daqui perdoado. Chego muito próximo a Deus, o sacerdote faz todo o trabalho, a gente também tem alguma coisa a fazer, por exemplo, matar o cordeiro, etc. Então era para ser um lugar de felicidade. Esse era o lugar do santuário. O lugar da habitação de Deus não é para ser um lugar pesado, um lugar triste, um lugar de cuidado que Deus vai te pegar. Não era para ser um lugar assim de temor, de medo. Não, um lugar de santidade, um lugar de respeito, um lugar de felicidade autêntica. Ali o lugar da presença de Deus. Deus sempre foi perfeito, ele existiu desde a toda a eternidade e ele quer que as suas criaturas também sejam perfeitas. É isso que Deus quer. Deus quer que tudo seja perfeito. Por isso que os utensílios do santuário, né, e tudo que foi montado ali, tudo tinha medida certa, tudo estava correto, tinha que estar correto, né? Os utensílios, Deus capacitou 2 pessoas para que fabricassem os utensílios de modo que ficassem boas, que ficassem bons, e essas 2 pessoas capacitaram outras pessoas, e daí eles fabricaram isso tudo na melhor perfeição, né? E então os utensílios são todos eles feitos artesanalmente, um a um, na máxima perfeição. Tudo naquele santuário era da máxima qualidade possível para a tecnologia daqueles dias que Deus lhes instruiu, né? Então o santuário fez com que avançasse a tecnologia daqueles dias de fabricação daqueles instrumentos, de coisas de prata, de ouro, de ferro, enfim, de todo tipo de material, de madeira, né? A tecnologia avançou naquele tempo, porque Deus instruiu 2 homens que fossem capazes, realmente capazes, de fazer essas coisas que até então ninguém era capaz tanto quanto esses 2.
né? Então ali tudo foi santificado. Santificado quer dizer tudo foi dedicado a Deus. Isso não é uma coisa pesada. Isso não é santificação não é uma coisa pesada. Santificação é separar desse mundo imundo para se dedicar a Deus. Aí que a gente descobre a verdadeira felicidade, né? E aquele lugar era para ensinar isto, como é bom estar livre do pecado e como é bom estar numa casa perfeita, tudo arrumado, tudo no seu perfeito lugar, tudo organizado, sempre todos os dias limpo. Tinha muitas lições que eram ensinadas por meio do santuário, né? Era um centro de atividades divinas e comunitárias. Aquele lugar é um lugar, como já dissemos, um lugar de encontros. Muitas pessoas se encontravam ali, trocavam ideias, fervilhava de gente em redor do santuário, né? E era para ser santo mesmo. É um lugar de muita... Repetimos e repetimos aqui nesta lição. É importante porque muitos têm dúvidas com relação a isso. Um lugar de grande atividade, mas de muito respeito. Não era um lugar assim vulgar. Não, nós não somos pessoas, nós filhos de Deus não somos pessoas vulgares. Nós somos pessoas que respeitam umas às outras. Não devemos nos encontrar para contar piada imunda. Nós devemos rir, sim. Nós devemos ser felizes, alegres, etc. Nós devemos ter nossos encontros. Devemos fazer nossas viagens, nossos turismos, nossos piqueniques, nossos convescotes, como outros preferem, né? Enfim, encontro de famílias. O santuário ensina isto. Encontrem-se, né? Vivam em comunidade, amem-se uns aos outros assim como Deus ama, né? Então esse era o santuário, era um lugar, um motivo de orações, né? Um lugar de oração. De oração quer dizer de conversar com Deus, de falar com Deus. Não é simples meramente rezas repetitivas que acabam não tendo sentido algum. Não, é um lugar de comunicação, de interação com Deus. Esse era o santuário, não é? Como diz aqui na lição de quarta-feira, né? Lugar de buscar perdão, de fazer juramentos, né? De fazer súplicas, ou então de se livrar de desastres, né? De pedir proteção para desastres. Lugar de oração para o estrangeiro, né? Os de perto e os de longe, os de outras denominações. Naquela época não havia denominações, né? Mas enfim, de outros países, de outros povos, todos achavam ali abrigo para o Deus de Israel, né? Um lugar de petição pela vitória, né? Pela saúde, pela harmonia familiar, né? Então era um lugar assim altamente desejável para se viver ali, né? Então, como nós dissemos já, o foco da nossa lição é como sermos felizes, né? Como termos vida plena. Isso que o santuário ensinava. Como é que a gente pode ser feliz se tem o peso do pecado na consciência, né? Então não tem como ser feliz. Então no santuário de Deus era essa a mensagem. Vou ter que concluir aqui a lição porque eu estou vendo que a bateria está no fim. E então vamos encurtar hoje, por isso que eu já estava fazendo um pouquinho mais apressado e condensando um pouco a lição. Santíssimo Deus, abençoe-nos a partir desses estudos para que nós possamos ter um estilo de vida conforme Deus deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau e até um próximo estudo.